Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é do ITA 2026 sobre cinética química. Nessa questão é abordado o tema de catalisador, equação de Arrhenius e tempo de meia-vida de uma reação química. Então, vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Uma questãozinha do ITA não tão simples, tá? Não é uma questão, um cálculo muito complexo, nem a questão é tão complexa, mas você tinha que conhecer aqui a equação de Arrhenius para conseguir resolver essa questão, certo? Então, não é tão comum você ter questões no ensino médio, no geral, mesmo dentro da FUVEST, da Unicamp, você trabalhar com a equação de Arrhenius, tá? Então, o ITA cobra essa equação de Arrhenius aqui, nessa primeira questão aqui, de Química de 2026. Tá? Então é uma questão bem bonita, uma questão completinha, vai falar da equação de Arrhenius, vai relacionar com catalisador e também vai pedir aqui tempo de meia-vida aqui, vai falar sobre tempo de meia-vida de uma reação química. Ok? Então, a questão é a seguinte. Um grupo de pesquisadores está testando um novo catalisador heterogêneo para oxidação de um poluente orgânico. Na ausência do catalisador, a constante de velocidade é igual a 2,0 vezes 10 a menos 3 segundo a menos 1 a 310 Kelvin. Então, esse experimento que eles estão fazendo para oxidar esse poluente, sem usar o catalisador, nós temos a constante de velocidade, que é essa daqui. Tá? E a energia de ativação é de 85 kJ por mol. Tá certo? Então, ele continua aqui, na presença do catalisador agora, a constante de velocidade da reação a 310 Kelvin aumenta 10 vezes, tá certo? Então, importante falar aqui, ó, a temperatura é a mesma, ele não está alterando a temperatura, ok? E o que está aumentando? A constante de velocidade, ela está aumentando, tá certo? O que faz sentido. O catalisador ele aumenta a velocidade da reação. Então, quando ele coloca o catalisador, o que acontece? A constante de velocidade está aumentando 10 vezes. Ou seja, se ela é 2,0 vezes 10 a menos 3, ela está indo para 20 vezes 10 a menos 3. Ok? Então, nós temos as duas constantes de velocidade. Então, nós temos as duas constantes de velocidade, tá? A temperatura é a mesma, nós temos o valor da energia de ativação. Então, com isso, a gente consegue calcular o que ele vai pedir para nós mais para frente, tá certo? Então, ele faz algumas considerações. Que o fator pré-exponencial e a ordem de reação não se alteram com a adição do catalisador, tá? Então, você tem aqui os dados sem o catalisador, você tem aqui os dados com o catalisador, tá? E ele fala que esse fator pré-exponencial, quem que é esse fator pré-exponencial? Ele vai ser o A da equação de Arrhenius que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, o A a gente vai poder cancelar, porque o A é o mesmo, esse fator pré-exponencial é o mesmo, tanto para a reação não catalisada como para a reação catalisada. Então, o A a gente já vai eliminar da fórmula, ok? Só com essa informação. E ele fala que a ordem de reação não se altera com a adição do catalisador, tá? Então, essa daqui é uma coisa que você tinha que ter estudado cinética e olhar para essa unidade aqui e saber que quando você tem a constante de velocidade com aqui a unidade dela sendo S a menos 1, ou segundo a menos 1, significa que a equação ela é de primeira ordem. Ela tem uma cinética de primeira ordem. Então, ele fala aqui ó, que a ordem da reação não se altera. Então, ela é de primeira ordem, tanto sem o catalisador, como com o catalisador, tá certo? Então, esses dados são importantes. E ele fala que a concentração inicial do poluente é de 0,200 mol por litro. Então, nós temos uma concentração inicial, tá? Que é fornecida, e ele também vai me dar aqui depois a concentração final, ok? Então, vamos aqui para o que ele vai nos perguntar. Assinale a alternativa que melhor representa, respectivamente, a energia de ativação e o tempo necessário para que a concentração do poluente caia para 0,050 mol por litro na presença do catalisador, ok? Então, uma coisa que nós sabemos aqui,
Ele quer saber a energia de ativação. Então, aqui, ó, esses primeiros dados aqui em kJ são os valores da energia de ativação, ok? E faz todo sentido esses valores aqui no início. Por quê? Porque se a reação não catalisada tem uma energia de ativação de 85 kJ por mol, o que eu espero com o catalisador? O que o catalisador faz? Ele diminui a barreira energética, ele diminui essa energia de ativação. Então, o que eu espero? Que esses valores que nós vamos encontrar, eles sejam inferiores a 85. Então, a gente não consegue eliminar nenhuma alternativa tendo esse raciocínio, mas quando a gente chegar na resposta final, vocês vão ver que aqui alguma dessas vai bater e essas daqui elas vão estar justamente tendo uma energia de ativação menor do que a reação não catalisada, tá certo? Com o catalisador você está vendo que todas as alternativas elas mostram que a energia de ativação ela vai ser menor do que a reação não catalisada, ok? E depois ele vai pedir o tempo necessário para que a concentração caia de 0,200 para 0,050. Por isso que o segundo item aqui de cada alternativa está relacionado com o tempo, tá certo? E aí nós vamos usar uma outra formulinha para calcular essa segunda parte de cada item, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar a debulhar esse negócio aqui. Então, coloquei essa imagem que estava lá na thumbnail, tá? Você tem aqui um gráfico aqui de uma reação exotérmica, tá? Então, aqui, como o produto, né? O produto estaria aqui, o reagente estaria aqui. Como o produto ele está abaixo da energia do reagente, então nós temos uma reação que é exotérmica, tá? Mas isso está relacionado com termodinâmica e está resolvendo uma questão de cinética. Então, o que esse gráfico está relacionado com a cinética? Essa parte aqui é que está relacionado com a cinética, tá? A energia de ativação é isso aqui, ó, energia de ativação, tá? Isso aqui está em inglês, energia de ativação. Então, aqui você tem, para toda reação, você tem uma energia de ativação. Quanto maior essa energia de ativação, mais lenta é a reação, ok? Então, o que o catalisador faz? Imagina que aqui você tem o gráfico para a reação não catalisada, e aí você sabe que a energia de ativação é 85 kJ, então imagina que se esse gráfico fosse para essa situação, a energia aqui ela seria 85 kJ por mol, ok? E aí, como a gente está usando o catalisador, o que o catalisador faz? Ele me dá um caminho alternativo e com uma energia de ativação menor do que a reação não catalisada, tá certo? Então, por isso que a reação com o catalisador, qual que é a função do catalisador? É aumentar a velocidade da reação. E por que ele aumenta a velocidade da reação? Porque ele diminui a energia de ativação. Então, enquanto a energia de ativação para a reação não catalisada é essa, para a reação catalisada, ela podia vir aqui, subir mais ou menos até aqui e descer, tá certo? Você vai ter uma energia de ativação muito menor ou menor do que a reação sem o catalisador, tá certo? Lembra que esse valor para a reação não catalisada é 85 kJ por mol. Você viu que nos itens tinha lá 69, 66, então elas estavam abaixo, a energia de ativação estava abaixo da energia de ativação do que a gente espera encontrar para a reação catalisada, tá certo? Então, é isso que a gente vai descobrir, a nova barreira energética quando você coloca aqui o catalisador. E vocês estão vendo que isso depende, sim, da temperatura, tá certo? Então, o que a gente espera encontrar na equação de Arrhenius? Um fator temperatura, tá? Se você aumenta a temperatura, você também aumenta a velocidade da reação. Então, a gente espera encontrar aquele fator pré-exponencial, a gente espera encontrar a temperatura e a energia de ativação na equação de Arrhenius, tá certo? E aí, quando a gente vem agora para começar a fazer os cálculos, o que a gente tem aqui? Que a equação de Arrhenius é a seguinte. Então, a constante de velocidade é igual ao fator pré-exponencial, que é esse A, multiplicado pelo E, menos a energia de ativação dividido por RT, tá? Então, o ITA me dá esse R aqui nas informações iniciais, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E ele fornece mais algumas informações que a gente vai precisar para resolver essa questão, tá certo? Então, lembra que a temperatura tem que ser em Kelvin, ela já está em Kelvin, e aí nós vimos que o fator pré-exponencial ele vai poder ser cancelado, porque ele fala que ele não se altera entre a reação não catalisada e a reação catalisada, ok? Então, quando a gente vem para cá, então, coloquei aqui o K', então aqui nós temos para os dados da reação
catalisada, e aqui no denominador nós temos os dados para a reação sem o catalisador, a reação não catalisada. Tá? Por isso que eu coloquei um linha aqui e um A' aqui. Tá certo? Então, como eu disse, esses As eles vão ser cancelados, porque ele fala que esses As não se alteram. Então, eu vou cancelar esses As, ok? E aí, a gente vai sobrar o quê? Que o K', esse K eu tenho, a constante de velocidade da reação não catalisada eu tenho, tá? E a gente vai trabalhar aqui com a energia de ativação aqui. Nós não temos, mas nós temos aqui, nós temos o R e o T, tá certo? E esse K' nós vamos ter porque ele diz no enunciado que a constante de velocidade ela aumenta 10 vezes em relação à constante de velocidade inicial. Então aqui é 2 e aqui vai dar 20 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Então vou jogar esses dados aqui. Ó. Então, ó, aqui, ó, constante de velocidade para a reação não catalisada. Então esse dado vai estar no denominador. Tá? As temperaturas de 310 já estão em Kelvin. Tá? Como ele fala que aumenta 10 vezes, a gente vai colocar no numerador 20 vezes 10 a menos 3. Ok? Então, são esses dados que a gente vai jogar aqui. Ó, tá? Então, esses dados aqui, lembrando, ó, o A e a linha. Então, esses dados são para a reação catalisada e aqui no denominador para a reação não catalisada. Tá certo? Então, aqui lembra que aumenta 10 vezes, então eu joguei 20 vezes 10 a menos 3. Tá? Aí, segundo cancela com segundo. Tá? E 10 a menos 3 também posso cancelar com 10 a menos 3. Tá certo? Então, já ajuda muito. E eu posso simplificar aqui, ó. 20 dividido por 2, aqui também vai me dar 10. Agora, a gente vai pensar desse lado aqui que a gente vai fazer. Certo? Então, a gente vai usar alguns artifícios aqui, ó. Já deixei o 10. Tá? E aí, eu tenho aqui o dado da reação catalisada, aqui não catalisada. Tá? E aí, você precisa, a partir desse ponto, alguns conhecimentos de propriedades de exponencial, certo? Então, o que eu vou simplificar aqui para vocês? Em vez de deixar todo esse termo aqui, que é mais fácil você imaginar, tá? Imagina que aqui é x. Então, imagina que aqui é x e aqui é x, tá? Então, imagina que você tem aqui tudo aquilo lá. Para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui, imagina que isso aqui é x e isso aqui é x, ou podia ser y, tanto faz. Tá? E aí o que eu vou fazer? Regra de potência. Então, e eu já fiz várias questões aí trabalhando com essas propriedades para a gente fazer contas de uma forma mais fácil. Tá? Então, qual que é a propriedade de potência aqui? Se eu mandar esse e a menos x para cima, ele vai em cima com esse sinal invertido. Tá certo? Então, como a base é igual, então esse cara vai para cima como E, tá certo? A base fica igual, ó. O E vai para cima, a base vai ser igual. E aí eu vou somar os expoentes, certo? Então esse cara subiu, aí isso aqui é um valor, aqui é outro. Então a gente vai fazer essa estratégia aqui, tá certo? Então é isso que eu fiz, ó. Eu acabei juntando tudo. Então lembra que eu tinha lá o EA sobre RT no denominador, o A' menos RT no numerador. Só que como o EA que estava no denominador, ó, quando a gente vem aqui, ó, é o EA que está no denominador. Então ele vai subir e ele que vai ficar positivo. E menos o EA', ele vai ficar negativo, tá certo? Então, a hora que esse cara subir, esse cara vai ficar positivo. A energia de ativação da reação não catalisada, ela que vai ficar positiva. Quando a gente vem para cá, por isso que esse cara aqui, ó, ficou positivo e esse cara ficou negativo, tá? O EA', ele continua negativo porque ele já estava no numerador, certo? Bom, agora a gente está andando. O que a gente vai fazer agora? Como que eu travei aqui? Como que eu saio daqui agora? Qual que é o inverso do E? O inverso do E é o ln. Então, hora que eu pegar esse cara e jogar ele para cá, isso aqui vai dar o logaritmo natural. Então, vai ficar ln de 10, e aí esses caras aqui, eles saem do expoente. E é isso que a gente tem aqui, ó. Então, eu mandei o inverso do E é o ln, logaritmo natural. Então, vai ficar ln de 10, e aí esse cara sai do exponencial. Ele sai do expoente desse E aqui, tá certo? Dessa base. E aí você ficou aqui, ó, EA menos EA' dividido por RT. Como que eu saio daqui agora? Aqui eu multiplico em cruz, esse cara sobe multiplicando, tá? E
como eu quero saber esse cara aqui, ó, é isso aqui que a gente quer saber. É a energia de ativação da reação catalisada. Eu mandaria esse cara para o outro lado invertendo o sinal. Então vai ficar ln de 10RT menos EA. Só que aí como vai ficar menos EA e menos EA', o que eu faço? Eu multiplico tudo por menos 1. Então vai ficar EA' é igual a EA menos RT ln de 10. Tá certo? Então, ó, aqui subi multiplicando. Por isso que toda essa parte multiplica. Só que eu quero saber esse cara. É a energia de ativação da reação não catalisada. Então, esse cara vem para cá com o sinal invertido. Então, esse cara ficaria negativo, esse cara fica também negativo. Sabe? Só que aí, para eu deixar esse cara positivo, eu multiplico a linha toda por menos 1. Então, por isso que esse cara fica positivo, esse cara fica positivo. Só que esse termo que era positivo, ele acaba ficando negativo. Tá certo? Mas agora eu tenho esse dado, eu tenho esse dado, eu tenho esse dado, e a gente vai ter que mexer nesse logaritmo natural de 10. Tá? Então, ó, nós temos a energia de ativação, que é 85 kJ por mol. Então, nós temos o EA da reação não catalisada. Tá? E outra informação aqui que nós precisamos é, ó, o R aqui, ó, constante dos gases do R. Não está em ATM, ele está lá em kJ por mol. Mas a gente pode pegar esse dado aqui que está em joule e transformar ele para quilojoule. Ó. Aqui está em caloria, aqui está em ATM litro. O valor que nos serve é esse valor aqui. Tá? Esse valor aqui é o que nós vamos usar. Só que como aqui está em joule e lá está em quilojoule, nós vamos transformar isso aqui para quilojoule. Então vai ficar 8,31 vezes 10 a menos 3. Aí vai ficar quilojoule por Kelvin mol. Tá certo? Então, esse valor é o que a gente quer saber. Aí, esse cara é 85. Aqui vai dar 8,31 vezes 10 a menos 3 kJ por Kelvin mol. Aqui é 310 Kelvin. E aqui, por enquanto, a gente deixa como ln de 10. Tá? Então, aqui, ó, 85 kJ por mol. Aqui é o R, só que, ó, 8,31 vezes 10 a menos 3. Lembra que o dado que o ITA fornece não está em kJ, a gente transformou para kJ, porque a gente vai subtrair kJ de kJ, tá? Então tinha que tomar cuidado com isso para resolver essa questão, tá? Você tinha que passar esse R para kJ, porque depois você vai subtrair, tá? Aí aqui 310 e aqui é o ln de 10. Aí aqui, quando a gente vem para cá, o que nós temos? Aquele N de 10 a gente vai travar naquele ln de 10. E aí, onde tem uma informação que importa para nós aqui? Aqui, ó. ln de x é igual a 2,3 vezes o log de x. Então, ele está mostrando como que eu transformo isso aqui para log na base 10. Então, como eu transformo o logaritmo natural para log na base 10. E aí a gente consegue sair daí fácil. Tá certo? Por isso que ele deu essa informação para nós. Então, ó, aqui tá tudo bonitinho, tá? A gente trava aqui, ó, nessa ln de 10. Ele não deu quanto vale. Ele deu uma outra relação para a gente fazer para sair desse ln de 10. Então, o que ele deu ali mesmo? Ó, ele deu aqui que ln, então a gente vai colocar aqui ln de 10 é igual a 2,3 vezes o log de 10. Ó. Aqui é ln de 10, então aqui vai ficar o log de 10. E aí fica fácil a gente sair dessa situação. Tá certo? Então, vou fazer aqui rapidinho o que a gente vai fazer. Tá? Só deixa eu ver onde está a caneta aqui. Então, vamos fazer aqui. Então, ele fala o quê? Que ln de x é igual a 2,3 vezes o log de x. Então, como é o ln de 10, é igual a 2,3 vezes o log de 10. Como aqui, quando não aparece nada aqui embaixo, é log de 10 na base 10. A base aqui é 10. Então, log de 10 na base 10, isso aqui é 1. Então, o ln de 10, ele equivale a 2,3 vezes 1. Isso aqui é 2,3. Certo? Então, aqui 2,3 vezes log de 10 na base 10, que equivale a 1. Isso aqui me dá o próprio 2,3. Por isso que aqui aparece 2,3. Tá certo? Então, é daí que cai esse 2,3 aqui. Ele está saindo dessa passagem aqui, ó, que ele explica aqui, ó. O ln de 10 é 2,3 vezes o log de 10. Então, como aqui quando não aparece nada, a base é 10,
log de 10 na base 10, isso aqui é 1. Então, 2,3 vezes 1 é o próprio 2,3. Tá certo? Então, por isso que a gente acaba vindo para esse ponto. E aí, como que a gente continua daqui agora? Então, a gente cancela, Kelvin cancela com Kelvin, um está no numerador, o outro está no denominador. Kelvin cancela com Kelvin, tá? Aí ó, ficou ó, quilojoule por mol, aqui quilojoule por mol. Só que primeiro eu tenho que multiplicar isso aqui, ó. Primeiro eu multiplico isso, e depois eu subtraio de 85, tá certo? Primeiro eu faço a multiplicação, depois eu subtraio de 85, certo? Então, isso aqui me dá a energia de ativação da reação catalisada é 79 kJ por mol. E aí, com isso, a gente já consegue eliminar algumas alternativas, certo? Então, quando a gente vem para cá, ó, 79 é na A, 79 é a E. Então, a gente cancela a B, cancela a C e cancela a D. Essas três estão fora, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber o tempo necessário para a concentração do poluente caia para 0,050 mol por litro na presença desse catalisador. Tá certo? Então, a concentração inicial ele dá e a concentração final ele dá. Então, agora aqui nós vamos ter que usar uma outra fórmula para responder aqui, para descobrir o tempo necessário para que a concentração saia de 0,200 para 0,050 mol por litro. Certo? Então, vamos começar. Então, como eu disse, a cinética é de primeira ordem. Então, ela sendo de primeira ordem, eu sei a fórmula que eu vou usar, tá certo? Então, como eu disse no início, a constante de velocidade tendo essa unidade de segundo a menos 1, essa unidade é de uma reação que tem cinética de primeira ordem, tá certo? Então, a ordem da reação é 1 quando você tem aqui a constante de velocidade com essa unidade. Então, isso já me ajuda muito e geralmente eles vão pedir cinética de primeira ordem, tá? Quando você vai para a segunda, já é um pouco mais complexo. Terceira, então, para frente nem se fala. E também não é tão comum você ter de terceira, de quarta, de quinta ordem, tá certo? Mas, então, a gente sabe que a cinética é de primeira ordem. Então, eu vou usar aqui uma fórmula clássica. Claro que não é todo mundo que vê isso aqui no ensino médio, mas quem estudou para o ITA sabe que um possível conceito, um possível conteúdo de se cair é a cinética de primeira ordem, e aí você tem que saber essa formulinha clássica de cinética, que é o tempo de meia-vida é igual a o ln de 2, dividido pela constante de velocidade, e muitas vezes ela já aparece nessa fórmula, em vez de aparecer aqui o ln de 2, e aqui já aparece como 0,693, tá certo? Então, aqui nós temos aqui tempo de meia-vida é igual ao ln de 2 dividido pela constante de velocidade. Então, esse valor aqui é uma constante, é o ln de 2, tá? E aqui a constante nós temos, tá certo? Então, e a gente vai precisar de uma outra fórmula também, tá? Que eu uso muito essa fórmula quando eu explico a parte de radioatividade, tá? A gente vê lá a radioatividade, tempos de meia-vida, né, cinética de decaimento radioativo, e eu uso muito essa fórmula quando eu faço questões de radioatividade, de cinética de decaimento radioativo, tá certo? Então, o período aqui, o tempo, tá? Eu não gosto de usar o T de tempo porque acho que pode confundir com esse tempo aqui. Então, aqui nessa fórmula eu uso como P de período, tá? Período é o tempo, mas para não ficar T e T, eu uso aqui o P de período, vezes a quantidade de decaimentos que ocorrem, vezes o tempo de meia-vida. Tá certo? Então, esse tempo de meia-vida vai ser fácil a gente calcular, porque a gente tem a concentração inicial e a concentração final. Tá certo? E aí, eu vou juntar as duas fórmulas em uma só. Tá? Então, eu vou juntar essas duas fórmulas em uma só. Então, o que é o T meio? O T meio é 0,693 dividido pela constante de velocidade. Então, aonde está esse T meio, eu vou colocar esse valor já aqui dentro, tá certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Ó. Então, a gente vai fazer essa conta de uma vez só. Então, aqui eu tenho uma fórmula, aqui eu tenho uma outra fórmula, onde eu estou juntando essas duas fórmulas, tá? Então, onde tem esse cara aqui, eu estou substituindo esse cara aqui. Por quê? Porque isso é igual a isso. Então, se eu não tenho esse cara
mas eu tenho esses dois valores aqui, eu já jogo esses valores, a hora que eu descobrir o x, eu já vou ter o período, tá certo? Então, o que a gente precisa aqui? Da concentração inicial, e nós precisamos também da concentração final, ok? E aí é isso que a gente vai fazer. Então, a concentração inicial, aí, a cada tempo de meia-vida, ela cai pela metade. Então, a concentração inicial é essa, a metade desse valor é 0,10. Então, eu sei que nisso aqui foi um tempo de meia-vida, tá? Então, qual que foi o tempo para que isso aqui caia pela metade? A gente vai descobrir, tá? É o período aqui, é isso que a gente vai descobrir. Só que ele não quer em 0,10 mol por litro, ele quer em 0,05. Então, aqui tem mais um tempo de meia-vida. Então, aqui tem mais um t meio, tá? Então, quantos tempos de meia-vida foram para que ele saia dessa concentração para chegar nessa concentração? Foram 2 tempos de meia-vida. Então, o x aqui é igual a 2. Tá certo? Então, ó, ele fala lá que ele quer a concentração inicial é essa e a concentração final é essa. Ele quer saber quanto tempo que demora para esse cara chegar nessa concentração. Então, daqui para cá caiu pela metade, daqui para cá caiu mais pela metade. Então, eu usei 2 tempos de meia-vida, que é esse x aqui, Então, agora eu tenho todo mundo, agora tá fácil. Aqui é 2, aqui é 0,693 e aqui é a constante de velocidade da reação catalisada. Tá certo? Então, já coloquei o 2 aqui. E aí, lembra que aqui ele aumentava no início, sem catalisador, era 2 vezes 10 a menos 3, segundo a menos 1. Aí ele falava que aumentava 10 vezes a constante quando você colocava o catalisador, então passa para 20 vezes 10 a menos 3, segundo a menos 1. Tá certo? Segundo a menos 1 é como se esse segundo está no numerador. Eu posso simplificar 2 dividido aqui por 2, posso simplificar esses dois valores. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 10. Tá certo? Aí 10 é 10 elevado à primeira. Com 10 a menos 3, isso aqui dá 10 a menos 2. Quando esse 10 a menos 2 ele vai para cima, ele vai como 10 a segunda. 10 a segunda positivo. O que é 10 a segunda? 10 a segunda é 100. Então, como é 100, são 2 zeros, eu ando a vírgula 2 casas para cá. Então, a resposta me dá 69,3 segundos. E aí, tem uma alternativa que vai estar muito próxima disso aqui. Certo? Então, quando a gente vem para cá, tinha sobrado a A e a E. A E coloca aqui o tempo é de 75 segundos. A nos mostra que ela é a alternativa correta, porque esse valor bateu e esse valor também bateu. Certo? Então, essa daqui é a alternativa correta. Tá certo? Então, uma questãozinha do ITA, muito bonita, tá? A hora que eu vi essa questão, até um aluno, durante a aula, a gente estava conversando, ele me mostrou essa questão da prova do ITA aqui de 2026, né, para os ingressantes de 2026, e aí falei que gravaria essa questão para o canal, porque achei ela muito interessante, tá? Por se tratar de resolver a equação de Arrhenius, tá? Falar sobre catalisador, falar sobre energia de ativação e também aqui usar a fórmula para cinética de primeira ordem, certo? Então é uma questão bem bonita, uma questão bem elaborada do ITA. Não é uma questão complexa, mas você tinha que saber a equação de Arrhenius e a fórmula do tempo de meia-vida, tá certo? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, difícil, se conseguiriam resolvê-la ou não, se viram isso no ensino médio ou no cursinho, ou mesmo você que faz ensino superior já chegou a mexer com a equação de Arrhenius, e eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!